Fala galera, chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais manhwas vocês querem ver por aqui. Tamo junto e vamos pra história. Shenxi ficou muito decepcionado quando transmigrou para o livro que escreveu e nem acabou como protagonista. Ele também não entendeu porque o herói invencível se tornou uma garota. Pior ainda, porque todos os seus aprendizes queriam se tornar sua esposa. O protagonista perguntou-lhe: Mestre, você gostaria de me levar agora ou eu tenho que matar os outros aprendizes primeiros antes de você me aceitar? Essa história é incrivelmente criativa e divertida, misturando humor e reviravoltas inesperadas. A inversão de papéis e o choque do autor com seu próprio enredo cria uma dinâmica cativante. Além disso, o tom irreverente e os personagens excêntricos tornam a trama ainda mais envolvente. A história começa com o protagonista perguntando que está dormindo e se perguntando que hora é aquela, e diz que eles deveriam enviar a atualização de hoje. Enquanto procura pelo mouse e teclado, o protagonista percebe que está tocando em algo macio. Logo, alguém chama o protagonista de mestre e pede para ele parar e não brincar com aquilo. Percebendo que não está na sua vida real, o protagonista se depara com Kangyu Lin ajoelhada bem na sua frente, se perguntando se está sonhando e alegando que a qualidade daquele sonho é tão perfeita. O protagonista continua tocando em Kangyu. Enquanto pede para o protagonista parar de tocá-la, ela sabe que se ela fugir agora, ela deixará o protagonista bravo e provavelmente será espancada até a morte. Algo bem tranquilo. Logo, o protagonista percebe que aquilo não se trata de um sonho e diz que aquilo parece muito real e se pergunta como um sonho pode ser tão vívido. Olhando para Kang Yulin, o protagonista pergunta se é ela mesmo e logo diz que a sua cabeça dói muito. Preocupada, Yulin pergunta o que há de errado com o protagonista e pede para ele não assustá-la. Ela sabe que se o protagonista morrer ali naquele lugar, as pessoas da seita vão suspeitar dela e naquela hora os mestres e irmãos vão definitivamente torturá-la. Colocando a mão no rosto dela, o protagonista diz para Yulin que ele está bem e que ela não precisa se preocupar. Então ele pede para Yulin parar de chorar. Ainda chorando, ela diz que o protagonista não pode morrer, senão ela estará com problemas sérios. Furioso com aquela choradeira, o protagonista pergunta por que Yulin ainda está chorando e pergunta se ela quer que ele faça algo sobre ela. Assustada, Yulin diz que aquilo já é o bastante e diz que já que o protagonista está bem, ele continue assim. Levando a mão na cabeça, o protagonista alega que claramente ele seria ajustado Yulin para ser um personagem fofo, e se pergunta se sua personalidade está diferente do que ele havia ajustado. Percebendo, o protagonista sabe que ele viajou para a história de Long Yaotian, uma novela escrita por ele mesmo. Como Shenxi, um cultivador no estágio do Núcleo Dourado, ele é o segundo mestre de Shandin Xianzong. Ele é um personagem cruel que faz o que for preciso para ficar mais forte, e na trama, ele cobiça os tesouros e as oportunidades do protagonista, ganancioso por assim dizer. Desde o início, ele engana e intimida o protagonista. Ele até mesmo tentou matá-lo. Depois, o protagonista alcança o Jidan e a primeira coisa que ele fez foi derrotar Shenxi, que tinha completado o Elixir Dourado. Logo, ele diz que Shenxi foi completamente inútil e a sua vida não foi melhor que a sua morte. Logo, ele diz que o protagonista é extremamente sortudo e o processo inteiro são só rotinas de clichê. Então o protagonista grita dizendo o mais importante, alegando que ele foi o primeiro chefão bucha de canhão que foi sacrificado aos céus pelo protagonista da história. Ele questiona se aquilo é só porque ele gosta de escrever o nome dos vilões com o mesmo nome que o dele. Se ele soubesse disso, ele teria colocado como um amigo do protagonista da história o mestre de dedos dourados. Após lembrar dos dedos dourados, o protagonista lembra que de acordo com a configuração, deveria haver um sistema ou truque para viajante como ele. Logo ele pede para o sistema super vilão aparecer, não tendo êxito nenhum. Enquanto vê o protagonista tentar fazer alguma coisa, Yulin fica confusa vendo os movimentos dele. Tava estranho até demais. Ele percebe que aquele não é o comando, então começa a falar vários nomes aleatórios, mas sem êxito em todos. Desesperado, o protagonista diz que o sistema está fazendo aquilo com ele, porque ele não é o autor do gênero do sistema. Então ele se deita na cama e se pergunta se poderia ser que ele morresse logo após ele chegar. Logo, Yulin se deita ao lado do protagonista também. Olhando para ela, o protagonista diz que aquela Kan Yulin é a sua discípula mais nova. Até o protagonista da história chegar, ela começa a venerá-lo, mas de acordo com a linha do tempo, o protagonista da história ainda não conheceu Shandin Xianzong e se tornou o discípulo do protagonista e nem se vingou contra ele. Então ele pensa que o protagonista da história tem muita sorte e é extremamente visão curta, enquanto Shenxi maximiza a favorabilidade com o cara grande e se torna o seu cachorro número 1. Ele não seria capaz de seguir o protagonista da história e chegar no topo. Olhando e julgando pela fofura de Yulin, Shenxi pensa que deve haver várias beldades naquele mundo, e se ele pensar sobre isso daquela maneira, a vida parece bastante promissora naquele lugar. De qualquer forma, Shenxi quer tentar mudar sua má reputação de ser violento e inerente. Após apertar a bochecha de Yulin, ela pergunta para Shenxi como ele pode fazer aquilo, e alega que ela ainda é muito jovem. Sabendo que ele não fez nada, Shenxi se lembra que aquilo é um jogo sujo, e de acordo com as configurações do personagem, ele sempre abusa deles, e se pergunta se ficaria tudo bem fazer algo ali agora. É sempre bom se perguntar isso. Shenxi diz que aquela atitude não é para ele, e sim para os leitores. Logo, ele coloca as mãos em um devido lugar de Yulin e pede para ela parar de jogar e calar a boca.
Ela obedece Shenxi rapidamente e se cala. Logo, ele pensa como ele pôde importunar aquela garota estúpida e alega que vai mudar sua reputação lentamente. E diz que ele tem que fazer uma boa relação com os outros aprendizes antes, e eles todos cagam pro lado do protagonista. Então Xuan Yu diz para Shenxi que ele tem algo para relatar. Lá fora, aquela jovem de cabelo vermelho percebe que já faz muito tempo desde que Yulin entrou para dar o chá espiritual a Shenxi e diz que ela não deveria ser tão desajeitada para aborrecer ele. Indo atender a porta, Shenxi sabe que a sua segunda discípula, de acordo com as suas configurações, a irmã sentimental e de coração mole, Ming-Tian, mas infelizmente suas qualificações são medíocres. E na trama original, ela foi espancada até a morte por ele depois de defender o protagonista da história. E isso também se tornou o estopim para a vingança do protagonista da história contra Shenxi. E é claro que Shenxi não faria tal coisa estúpida agora. E a coisa mais importante nesse momento é aquela jade esculpida que contém inscrições preciosas em todos os lados. Mas primeiro, ele usa o olho da trapaça para ver como ela se parece. Logo, Shenxi pergunta para Ming-Tian por que ela está procurando por ele. Lá fora, ajoelhada, Ming-Tian continua calada para a pergunta de Shen. Ficou completamente sem respostas. Vendo Ming-Tian ajoelhada, Shen diz que aquele jeito de aparecer é muito único. De perto, ninguém pode checar ninguém. Logo, ele pede para Ming-Tian se levantar. Após se levantar, Ming-Tian diz que Xin Zhentan enviou um convite para ele. Vendo que Yulin está bem, Ming-Tian fica aliviada ao vê-la. Após ouvir aquele nome, Shenxi pensa que ele estava realmente certo, e aquele é o departamento administrativo de Shandin Xiaozong. Então ele pede para ver o convite que foi entregue a mim. Nervosa, Ming-Tian recapitula e diz que o convite ainda não foi enviado. Aliviada, Ming-Tian pensa como estava tão preocupada com a sua irmã que acabou mentindo para Shenxi, e para uma discípula com um talento extremamente baixo como o dela, Shenxi poderia matá-la só de raiva. Shenxi diz que sabe que Ming mentiu sobre o convite para proteger sua irmã, e se pergunta por que os seus aprendizes são tão estúpidos. Aquele clássico carinho. Querendo dar um descanso a Ming, Shenxi diz que ela pode levar Yulin de volta, e ele vai poupá-lo apenas dessa vez, e diz que ela não precisa mais se abaixar e venerá-lo no futuro. Agora, ela pode só cumprimentá-lo normalmente de hoje em diante. Confusa, Ming-Tian pergunta como assim. Shenxi diz que não é nada e diz que só quer olhar para as costas delas e falar com ela deixa ele irritado, e pede para ela ser obediente. Então ele pensa que é tão difícil, o caráter original de Shenxi é tão vilanesco e alega que seria muito trabalhoso fazer aquelas pequenas aprendizes confiarem nele. Logo, ele decide voltar e pegar a responsabilidade de mestre e guiá-las em seus cultivos. Olhando para Shenxi, Ming é surpreendida por Yuling perguntando por que ela está corada, e questiona se ela está pensando que Shenxi é muito bonito. Ming responde Ling perguntando que besteiras são aquelas que Ling está falando, e questiona como ela pode fazer comentários tão precipitados. Indo para o Pico Erbai, caverna exclusiva de Shenxi, entre os 12 picos montanhosos de Shandin Xiaozong, o poder de concentração espiritual só perde para o pico Manden Tian e o pico secundário Danqin. No pico tem dois campos, um contém um jardim de Edelweiss e o outro um viveiro de jade branca. Edelweiss tem a habilidade de juntar o Qi e os materiais necessários para o cultivo, enquanto o viveiro de jade branca é um local precioso para avanços no cultivo. Aqueles dois tesouros são propriedades particulares de Shenxi, e junto com seu cultivo no pináculo do núcleo dourado, mesmo que os outros mestres do pico fiquem com inveja, eles não se atrevem a fazer um movimento. Vai que acontece algo pior. Curioso, Shenxi sobe no pico alegando que tem uma Edelweiss mutante no seu jardim, e alega que aquela é a primeira oportunidade do protagonista, e já que ninguém encontrou ainda, Shenxi precisa pegar ela primeiro para evitar outros problemas. Tranquilo, Shenxi sabe que aquela trama foi toda escrita por ele. O que mais poderia acontecer? Quando vai alegar dizendo que está preocupado demais, Shenxi chega ao topo e se depara com aquelas aves terminando de comer o seu valioso jardim medicinal. Curioso, Shenxi pergunta o que aquelas aves estão fazendo. Logo, elas tentam voar dali. Ele diz que aquelas aves estão cavando a própria cova e questiona por que elas querem correr depois de terminar. Logo, Shenxi diz que quer ver o quão longe elas vão. Então ele usa sua habilidade Descend from the Mountain naquelas aves e impede que elas voem dali. E aí sim, viu? Entristecido, Shenxi diz para elas não usarem sua oportunidade de ouro para chá da tarde, e diz que aqueles pássaros estúpidos sem visão. Então ele questiona como seus discípulos cuidam da sua casa. Curioso, Shenxi pega seu token e chama todos para irem até o jardim de Edelweiss. Vendo a demora de suas discípulas para chegar ao topo do pico, Shenxi percebe como seus físicos não são tão pobres, e alega que ele terá que colocá-las para correr e treinar amanhã de manhã. Algum tempo depois, seus discípulos chegam ao jardim. Tentando falar, mas muito cansadas, elas são interrompidas pelo Shenxi, que diz que eles conversam depois que elas tomarem algum fôlego. Logo, ele pede para todas se levantarem. Então Shenxi percebe
que Han Xianpi também chegou acompanhando as suas outras discípulas. Shinji sabe que Han Xianpi, um talento médio superior, a única com melhor aptidão dentre as quatro, com raízes espirituais de fogo e madeira, mas sua constituição é diferente das pessoas comuns. Shinji não esperava ver aquele tipo de gosto na realidade. Originalmente, ela seria usada como um instrumento que destacaria a brutalidade de Shinji. Ele não ensinou exercício algum para ela. No entanto, ela não reclama muito, já que era consciente e lidava com as tarefas de maneira ordenada. Disciplinada, no caso. Então Shinji diz que aquelas aves idiotas foram até lá e roubaram seu valioso jardim medicinal, e questiona quem é a responsável por guardar aquele lugar. Vendo que não obteve resposta, Shinji sabe que ele é uma pessoa cruel e rude, mas aquelas discípulas têm um bom relacionamento com a outra, e sempre se protegem. Curioso, Shinji pergunta se elas não vão falar, mas logo percebe que quem toma conta daquele local é a sua discípula mais velha, Yuel. Logo, Shinji entende e pensa que a sua discípula Dong Yuel deveria estar responsável por vigiar o jardim medicinal, mas ela estava ferida depois de ser punida por ele. Então, ele só pode se culpar ao invés de culpar suas discípulas. Então Mintian se ajoelha e pede para Shinji cessar sua raiva, por favor, e pede para ele perdoar Dong Yuel, tentando aliviar a barra de Dong. Mintian diz que ela pediu para tomar conta do jardim medicinal, então a culpa é dela. E quem deve ser punida é ela, não Dong. Curioso, Shinji grita pedindo para Mintian calar a boca e alega que ela é muito barulhenta. E logo pergunta se Mintian está querendo dizer o que Shen deve fazer ou não. Com muito medo, Min diz que ela nunca usaria tamanha façanha. Shinji pede para elas sumirem da sua frente e fazerem o que tem que ser feito. E pede para elas não testarem a paciência dele novamente. Mesmo que Shinji não vá puni-las, ele ainda tem que agir arrogantemente. Percebendo que suas discípulas realmente deram fora, Shinji se pergunta se ele é realmente tão assustador, só por via das dúvidas mesmo. O Pico Erbai é dividido em 3 áreas. A primeira área é onde os discípulos externos e os servos vivem. A segunda área é onde os discípulos internos vivem. E, naturalmente, a terceira área é a resistência de Shinji, de pessoas no reino do Núcleo Dourado e imortais. Na segunda área há um arranjo de colete espiritual, o que torna o poder espiritual 2 vezes mais denso do que o lado de fora. Então Shinji se pergunta por que Kang Yuling e as demais escolheram ficar na primeira área em vez de dar o seu melhor para alcançarem a segunda área. Não é por elas terem medo de ficarem muito próximas de Shinji e acabar morrendo? Ele imagina o quão ferida a Yuli está. Shinji apenas mencionou aquilo vagamente na novela, então espera que não seja tão sério. Ao abrir a porta, Shinji se depara com Dong Yueli tomando banho. Assustada, Dong pede desculpas e diz que não sabia que ele estava indo até lá, e pede por favor para que ele espere ela sair da banheira. Rapidamente, Shinji fecha a porta e pensa que não tem arrependimentos naquela vida. O que é a felicidade? Felicidade é quando o gato come peixe, quando o cachorro come carne, e quando Shinji abre a porta e vê uma belezura tomando banho. Entretanto, as cicatrizes no corpo de Dong Yueli eram preocupantes. Ele sabe que Dong foi a primeira discípula de Shinji, então ela foi a que mais sofreu abusos. Ela também está no 9º estágio do reino da refinação de Qi, que é a maior entre todas as 4 discípulas. Mas ela também foi a única que escolheu ficar com Shinji quando ele foi traído pelos demais. Fidelidade pura. Ainda dentro da banheira, Dong Yueli sabe que o seu mestre a viu pelada, e se pergunta o que ela deveria fazer agora. E questiona se ele vai se tornar em uma besta ou fazer algo mal com ela agora. Percebendo que o silêncio reinou na sala, ela se pergunta se Shinji foi embora. Enquanto dá uma espiada, Dong é surpreendida por Shinji novamente e diz que está ali de volta. Percebendo que o seu mestre não está sendo direto demais, Dong acha que aquilo está estranho demais. Logo, ele pede para Dong abrir sua boca. Sem escolhas, Dong Yueli abre sua boca, mas logo diz para o seu mestre que ela é sua discípula. Sabendo da sua condição atual, Dong sabe que ela pode realmente morrer se for punida novamente pelo seu mestre. Então Shinji dá uma pílula para ela e diz que aquilo é um elixir inestimável, de nível 4, o qual só tem cerca de 10 deles. Então Shinji pede para Dong não desperdiçar o elixir e absorver rapidamente o seu poder. Enquanto se concentra para absorver o poder do elixir, Shinji olha para ela e pensa que depois de ingerir algo tão valioso assim, Dong Yueli deve ser capaz de avançar rapidamente para o reino da fundação, seguindo a lógica pelo menos. Lá fora, enquanto tentam espiar, Mintian pede para Yulin não fazer barulho, e alega que elas estão acabadas se forem pegas por Shinji. Logo, Ling diz que a barra está limpa e pede para Ming relaxar, e alega que o mestre cultiva à noite, então ele não vai perceber se elas entrarem na segunda área. Então Mintian diz que é sempre bom ser cuidadosa. Dessa vez, foi graças à ajuda de Xian-E, a qual não pode cultivar, que elas conseguiram comprar pílulas de curas excelentes. Então elas deveriam entregá-las com segurança para Dong Yueli. Então Mintian abre a porta e pede para Dong Yueli abrir a porta e alega que elas estão ali para entregar o seu remédio. E o Lin questiona se Dong já havia dormido. Assustada, Min pensa que ela havia desmaiado. Logo após ser punida por Shinji sem hesitar, Yulin abre aquela porta e diz que já que a situação é tão crítica assim, elas deveriam arrombar aquela porta. Então Mintian diz para Yulin olhar aquilo e aponta que Dong Yueli está ascendendo para o reino da fundação. Então Ding aponta que as feridas de Dong Yueli haviam sumido. Apaixonada, Yulin aponta que os seios de Dong Yueli são grandes picos herbais.
Logo, elas são surpreendidas por Shenxi perguntando o que elas duas estão fazendo ali no meio da noite. Nem te conto, vis? Assustada, Mintian diz que elas estão ali para ver a sua irmã Dongyueli. Vendo que elas estão ali para entregar remédio para Dongyueli, apesar daquelas discípulas não serem boas com cultivação, elas são pessoas bondosas. Então Shenxi diz que Dongyueli está, naquele momento, no meio de um avanço, e pede para elas não perturbar e saírem dali imediatamente. Com dúvidas, Yulin diz para Mintian que Shenxi se tornou mais gentil, e questiona se ele ainda é o mesmo mestre que elas conhecem. Com dúvida, Mintian diz que também não sabe de nada, embora a princípio Shenxi só quisesse mudar a direção da trama. Agora ele realmente gosta daquelas discípulas, e parece que ele tem que ser um bom mestre agora. No topo do pico Erbai, enquanto medita, Shenxi sabe que de acordo com a história, ele tem raízes espirituais duplas de água e madeira. É habilidoso em artes ilisórias, técnica de armadilha e método de cura. A sua habilidade mais poderosa é a arte espiritual chamada Montanhas Sobrepostas, e se seguirem um ranking de técnicas de Long Altian, existem artes espirituais, artes profundas e artes imortais, sendo que as artes espirituais são as mais fracas, mesmo sendo cultivadas até a perfeição. Quem conseguir ainda não será tão poderoso. Então aquele jovem que está no corpo de Shenxi sabe que agora ele está no pico do reino do Núcleo Dourado, e é apenas a um passo do reino da Alma Nascente. Também há a possibilidade de que ele chegue além disso. Afinal, de acordo com a história, na região de Qingzhou, Shenxi já é bem poderoso, se estiver no reino da Alma Nascente. No seu reino atual, ele está exatamente na dificuldade correta para ser o primeiro chefão do protagonista da história, para ser aquele duelo legal de se ver. Após tentar usar o seu poder em uma pequena cadeira de madeira e tendo êxito, Shenxi acha aquela sensação incrível. E agora, ele decidiu ser um bom mestre. Ele não deve negligenciar o seu cultivo. Indo lá fora, Shenxi se pergunta o que está acontecendo de fato ali, e alega que pode ser porque as regras daquele mundo foram criadas por ele, como ele avançou tão facilmente para o reino da Alma Nascente. Sentindo aquela energia, ele alega que o mundo está respondendo a ele e lhe agradecendo, e parece que o mundo coloca suas vontades como prioridade. Ele pensa que não apenas não haverão obstáculos em aumentar o seu reino, como o equilíbrio das balanças irá pender para ele e entregar algum inimigo, ou seja, seus ataques serão enfraquecidos, enquanto os deles serão fortalecidos. Feliz, Shenxi pula e diz que aquilo é incrível, e diz que é assim que os céus estão lhe ajudando. Ele diz que não se importa com as consequências, ele deve ser capaz de atingir o reino da divindade também, mantendo a determinação, é claro, mas ele sabe que por agora é melhor seguir o roteiro, e ele deve suprimir os cultivos no reino do Núcleo Dourado por enquanto. Então Shenxi pensa que Deus está realmente lhe ajudando, e com uma constituição como aquela, mesmo se o protagonista da história estiver equipado com vários hacks e tem um cultivo que avança rapidamente, ele sempre poderá derrotá-lo, se tratando do reino e força, achando aquela ideia incrível. Shenxi alega que aquilo significa que ele pode ser sempre o mestre do protagonista da história e grudar nele. No segundo dia, Yulin, após acordar, deseja bom dia para suas irmãs e discípulas. Então Mintian pergunta se Yulin não dormiu bem aquela noite. Ela diz que na última noite, ela escutou a risada assustadora do seu mestre vindo do topo do pico, então ficou assustada demais para conseguir dormir. Logo, Min diz para ela se lavar rapidamente, pois o mestre pediu para elas se reunirem no viveiro de jades brancas no topo do pico. Após o banho rápido de Yu, Min chama elas para irem depressa e alega que Shenxi está esperando por elas. No topo do pico, Shenxi alega que está sentado ali por tanto tempo que está começando a ficar sonolento. Logo, ele é surpreendido por Dongyueli chamando ele, alegando que as suas discípulas haviam chegado. Olhando para Dong, Shenxi percebe que ela avançou rapidamente para o reino da fundação na última noite, e alega que as próximas serão as suas outras discípulas. Rapidamente, Shenxi diz que a partir daquele dia, ele quer que elas ali todos os dias da manhã, e pede para elas acordarem cedo e cultivarem ali por 1 hora, entenderam? Logo, Shen diz que elas vão começar a partir de agora mesmo, quanto mais cedo melhor. Xian-Er diz para Shenxi que ela acha que é melhor ela fazer o trabalho braçal, e alega que se ela ficar ali, ela vai acabar atrapalhando as suas irmãs, e diz que ela não tem um método de cultivação ainda. Então, pensando, Xian-Er alega que ela é um inútil que não consegue nem cultivar. Talvez ela continue como uma trabalhadora até morrer de velhice, sem ser capaz de salvar a sua mãe. Logo, Shenxi pergunta a idade de Xian-Er. Ela sabe que aquilo é verdade, e anteriormente o Shenxi não ensinou nenhum método de cultivação a ela, pois ele temia que a história desconhecida pudesse complicar as coisas, mas agora ele não tem nada a temer. Rapidamente, Xian-Er responde dizendo que tem apenas 14 anos. Ele responde dizendo que 14 anos realmente não é tão jovem, e diz que a idade ideal para começar a cultivar é entre 9 e 12. E com 14 anos, os meridianos no corpo já estão prestes a tomar forma, então mesmo que ela comece a cultivar agora, passando a mão na cabeça de Xian-Er tentando acalmá-la, Shenxi diz que está tudo bem, e alega que ainda não é tarde demais. Ele diz que ela tem raízes espirituais duplas de fogo e madeira, e já que ela não entrou em uma seita antes, ele irá ensiná-la os métodos de cultivação da sua seita, contanto que ela trabalhe duro, não será tarde demais, e diz para Xian-Er
que nada é impossível. Enquanto chora, Xian'e alega que aquilo mesmo, Shenxi, é o seu mestre, aquele que 4 anos atrás, no topo glorioso do Salão Imortal, apesar da ridicularização e do desprezo dos outros, pegou a sua mão e fez dela sua discípula. Logo, ela abraça Shenxi enquanto chora, que faz com que ele diga que está tudo bem, e peça para ela não chorar tanto. Que momento bonitinho. Yulin e Dintian se questionam se aquele é realmente o mestre delas, e pergunta quando foi que ele se tornou uma pessoa tão gentil daquela forma. Don Yueli sabe que anteriormente Shenxi era um homem muito gentil. Agora, ele está finalmente de volta para sua forma real. Alegando que está cansada, Yulin diz que tem que acordar cedo toda manhã, subir até o topo do pico para praticar e então voltar. Logo, ela reclama de dores nos seus pés. Enquanto joga algo em seu corpo, Dintian diz que o mestre está fazendo aquilo pelo bem delas. Então pede para Yulin não reclamar, só ficar quieta que logo passa. Logo, Xian'e diz que irá descer o pico para levar aqueles vegetais, mas rapidamente Yulin abraça ela por trás, pegando em seus seios e pede para Xian'e contar se o mestre tem sido muito rígido com ela recentemente. Assustada, Xian pede para Yulin soltá-la e diz que o mestre apenas não gastou seu tempo e energia com ela para ensiná-la sobre cultivação, como também permitiu que ela praticasse no seu viveiro de jades brancas, pois ela tem raízes espirituais duplas de fogo e madeira, e já que ele está tratando ela assim, ela tem que trabalhar duro para não decepcioná-lo. Logo, Xian'e segue o seu caminho e desce o pico com aqueles vegetais. Rapidamente, Yulin pergunta para Mintian se ela também acha que o mestre de agora é a pessoa gentil de antes, tal como Dong Yueli disse. Mintian responde dizendo que não sabe, e diz que originalmente elas foram rejeitadas por todos de seita. Xian'e foi rejeitada por causa do seu status, Dintian foi rejeitada por causa da sua espiritualidade inferior, e ela, Yulin, foi rejeitada por ser idiota. Curiosa, Yulin diz que aquilo não é verdade e alega que ela é esperta. Dintian então diz que o mestre esteve disposto a aceitá-las como suas discípulas. Enquanto desce o pico, Xian'e se depara com um grupo de pessoas que, ao se aproximar dela, logo pergunta quem são eles e questiona se eles têm um token. Logo, Zhao Huamin pergunta se ela havia esquecido tão rápido assim dele. Reconhecendo Zhao, ela questiona o que traz ele ali daquela vez, e alega que ela se lembra que ele foi recentemente para pegar Edelweiss. Memória tá boa, pelo menos. Zhao Huamin diz que daquela vez ele não está ali para pegar Edelweiss, e na verdade, recentemente, eles perderam 7 grus medicinais no seu pico. Então o mestre de Xian'e, Shenxin, enviou eles para procurá-los nos demais picos. Assustados ao ouvir grus medicinais, Xian'e questiona. Então Zhao diz que aqueles grus medicinais são bem valiosos, e seu sangue e penas são tesouros preciosos, e alega que eles são as coisas mais importantes para o seu pico, e questiona se Xian'e os viu por ali. Ela diz que não viu nenhum, mas por dentro sabe que como viu, que até cozinhou um para eles comerem. Rapidamente, Xian'e diz para Zhao que se ele não tem um toque, ela recomenda eles voltarem a obter um primeiro, e diz que o seu mestre tem um temperamento ruim, e se Zhao ousar subir o pico sem um token, ela teme que Shenxi irá culpar ela e suas irmãs. Zhao questiona Xian'e e pergunta por que ela está tão ríspida com ele e seu grupo, e alega que eles estão subindo o pico para dar apenas uma olhada. Então Xian'e diz que sente muito e informa que ela não pode deixar eles subirem o pico sem um token. Ficando com raiva, Zhao questiona se ela se sentiu como se fosse alguém por ele ter chamado ela de irmã Júnior, e questiona se ela sequer tem como cultivar, então como ousa querer se colocar acima deles, e alega que Xian'e quer realmente morrer. Ousadia estava muito aqui já. Enquanto está prestes a atacá-la, uma das mulheres que está ali no grupo de Zhao pede para ele não ser tão impulsivo, e alega que o mestre daquele pico é o Shenxi. Zhao sabe que Shenxi não se importava com as suas discípulas, ele geralmente as espanca quase até a morte, e essa Han Xia nem sequer recebeu um método de cultivo. Mesmo se ela for morta, Shenxi não deve se voltar contra o pico Beihai por causa daquele pedaço de lixo. Rapidamente, Xian'e defende o golpe de Zhao com um tipo de barreira invisível, deixando ele totalmente abismado por ela ter conseguido defender o seu ataque. Logo, ela pergunta se Zhao quer realmente alugar ali no Pico Erbai. Sem saber o que está acontecendo, Zhao alega que ele já tem sido o terceiro estágio do reino da refinação de Qi. Embora ele tenha se segurado, a Xian'e não deveria ter conseguido bloquear aquele ataque, já que ela não tem um método de cultivação para isso. Furioso, Zhao parte para cima de Xian'e novamente e diz que o seu mestre sequer ensinou ela a cultivar, mas ainda assim ela tem tal força, então ele alega que Xian'e roubou Shenxi e diz que cabe a ele ensinar uma lição a ela no lugar de Shenxi. Xian'e sabe que ela é apenas um iniciante e não é pária para Zhao, mas se ela morrer ali, não irá deixá-la pisar no prestígio de seu mestre. Tal desonra não passará. Rapidamente, Shenxi aparece e pergunta: cabe a Zhao ensinar uma lição para sua discípula. Rapidamente, ele defende Xian'e do segundo ataque de Zhao. Abraçando Xian'e, Shenxi diz
que ela fez um ótimo trabalho. Após Shenxi aparecer, aqueles homens que estavam com Zhao pedem para Shenxi perdoe as suas vidas. Shenxi diz que eles são juniores e ele não irá complicar as coisas para eles, e pede para eles irem embora, e se houver algo mais, eles podem dizer ao seu mestre para ir encontrá-lo. Preocupado, Shenxi pergunta para Xian'e se ela está ferida. Rapidamente, ela responde que não está, e questiona por que aquele grupo estava ali. Xian'e diz que Shenxi não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ele acabou com aquele grupo. Logo, Shenxi aponta para aquelas aves e diz que Xian'e havia dito que estão vivendo naquele lugar onde flores de pêssego desabrocham por muitos dias, e nesses meses tomou conta das coisas sozinhas. Olhando para aquelas aves, Shenxi pergunta quando elas irão acasalar e dá-lhe uma ou duas ninhadas de ovos para ele beber, e alega que ele está contando com aquelas aves para darem luz a alguns pequeninos, para que ele possa ficar rico. Interesse é algo triste, viu? Achando aquele estranho, Shenxi pensa que ele claramente comeu um Grou, deixando exatamente 3 machos e 3 fêmeas, e se pergunta por que eles ainda não procriaram. Logo, ele diz que aquilo tanto faz, e diz para Dong Yueli que o cultivo dela no reino da fundação já está estabilizado, certo? Dong responde dizendo que sim, e agradece a Shenxi pela pílula medicinal, e diz que foi graças a ela que ela foi capaz de avançar e estabilizar o seu cultivo. Shenxi diz que agora que a estabilização do reino da fundação acabou, ela já pode começar a aprender técnicas, e alega que Dong já tem uma raiz espiritual mutada de gelo, e os atributos daquela raiz são similares ao da raiz espiritual da água. Então Shenxi entrega um livro para Dong e diz que tem ali uma arte espiritual da água que Dong deveria ir praticar, e caso ela não entenda algo, fica à vontade para perguntar a Shenxi alguma coisa. Retida, Dong diz que irá praticar e que não irá decepcionar o seu mestre. Logo, ela pensa por que o seu mestre está demorando tanto, e diz que já faz tanto tempo que ele não a pune ela, que ela não está conseguindo aguentar mais. Meio estranho isso, mas ok. Então, o protagonista explica para suas discípulas que, como o nome implica, a Conferência de Mudas Imortais é uma conferência de seleção, onde seitas mortais selecionam jovens da nova geração que são adequados para o cultivo imortal. Apesar da seita imortal Shandin ser uma seita menos renomada, é considerada uma força em ascensão, portanto, naturalmente age de maneira formal. A seita Woa e o pavilhão Dongmin, que são aliados da seita imortal Shandin, também vieram observar o evento. As qualificações para discípulos recém-recrutados muitas vezes afetam a ascensão e queda de uma seita dezenas ou centenas de anos depois. Então eles deveriam prestar atenção na seleção. Dong Yueli diz para Shenxi que a maneira que ele está sentado atrapalha completamente a sua reputação. Observando Shenxi de longe, Luo alega que aquele é o Shenxi da seita imortal Shandin, e diz que ele é uma pessoa interessante. Logo, uma jovem de cabelo rosa questiona Luo se ela está interessada nele. Luo diz que se ele não tiver um passado obscuro, talvez ela considere. Percebendo que Luo está olhando para ele, Shenxi olha de volta para Luo, que logo abre sua blusa e mostra um dos peitos para Shenxi, deixando todos ali abismados com aquela cena. Após ver aquilo, Shenxi começa a sangrar pelo nariz, que logo é avisado por Din Tian que ele está sangrando. Rapidamente, enquanto limpa aquele sangue, o mestre diz que está tudo bem, e alega que ele tem comido muito recentemente. Logo, Yulin diz para Shenxi que aquela mulher que ele viu era realmente incrível, deixando Shenxi confuso e perguntando por quê. Yulin diz que os 2 picos herbais dela são mais incríveis que os da primeira irmã e da segunda irmã. Passando a mão na testa, Shenxi diz que infelizmente existem muitas pessoas muito superficiais hoje em dia, e alega que o mundo está cada vez pior, e se pergunta se ela é diferente deles. Mas de acordo com a história, o protagonista da história, Xiao Qi, finalmente irá fazer sua estreia ali, e ele irá se destacar no teste final. Ao menos teoricamente. Lá de cima, um senhor diz que ele não esperava que uma boa muda aparecesse na conferência desse ano. Logo, o mestre do pico Danqin diz que aquela ponte de correntes de ferro mede a afinidade de poder espiritual das raízes espirituais, mas aquela criança não foi apenas não afetada pelas correntes, do contrário, parece estar o ajudando, e alega que ele nunca viu tamanha afinidade antes, alegando que o futuro daquela criança é ilimitado. Um dos anciões diz que aquilo é uma benção para sua seita imortal Shandin. Outro, na sua opinião, diz que uma muda tão talentosa deveria ser diretamente sobre a orientação do patriarca, para que assim possa ter o melhor treinamento possível. Aquele senhor pede para os anciões se acalmarem e diz que eles vão dar uma olhada nos atributos de raiz espiritual daquela criança. Embora ele realmente queira tomar aquela criança como seu discípulo, ele também precisa saber a compatibilidade da sua raiz espiritual, e alega que talvez haja uma pessoa mais adequada que ele entre os anciões e mestre do pico para orientá-lo, algo não muito difícil. Deitado, tranquilo e ouvindo aquela conversa, Shenxi pensa que eles podem ter a diversão por agora, mas vamos ver se eles vão pegar aqueles bons discípulos depois. Aquele senhor sabe que todos são bons, mas eles da seita imortal Shandin estão em dívida com Shenxi, e alega que as discípulas de Shenxi foram todas escolhidas na conferência de mudas imortais, mas nenhum dos mestres do pico queria elas.
De acordo com as regras, todas as crianças que passarem em todos os níveis conseguindo chegar na plataforma da nuvem se tornarão discípulos da seita imortal Xandin. Entretanto, houveram alguns discípulos atípicas, e os anciões e mestres de picos não estiveram dispostos a aceitá-las. No final, foi Shenxi quem as aceitou e ajudou na seita imortal Xandin a evitar tal vergonha. Enquanto olha aquele torneio, o patriarca Nin Xinmin pensa que se houve outras boas mudas, ele irá trazer algo para ajudar Shenxi a aceitar uma ou duas delas. Logo, ele parabeniza por aqueles pequenos passarem no teste, e diz que aqueles que ficaram de pé na plataforma de nuvem agora são discípulos de sua seita imortal Xandin, e depois deles testarem as suas raízes espirituais, eles serão atribuídos a um mestre apropriado que irá guiá-los no caminho de cultivação imortal. Por agora, Ning diz que as pessoas que eles chamarem vão à frente e andem até a formação do meio do pau. Para adiantar logo, a primeira criança vai até a frente e Ning diz que ela possui raízes espirituais triplas de água, madeira e terra, e pergunta se ela estaria disposta a se juntar ao pico Danqin. Rapidamente, aquela criança aceita o convite de Ning. Enquanto alimenta Shenxi, Don Yueli diz para Shenxi que se ele ficar tão desatento, todos os discípulos com boas qualificações serão levados pelos outros anciões e mestres de pico. Shenxi pergunta o que há de tão grande naquilo, e alega que ele não quer aceitar mais discípulos, e questiona se ele já não tem problemas o suficiente com elas. Rapidamente, Yulin diz que sabe, e alega que existem rumores na seita de que o mestre é um fanfarrão que só gosta de aceitar discípulos inúteis. Shenxi percebe que aquilo não é um elogio para ele, e questiona por que Yulin está falando daquilo tão animada. Após parecer uma criança de raiz espiritual de madeira pura, Shenxi diz que aquela Wei Qin é a primeira a se juntar ao harém do protagonista, Xiao Qi, e alega que aquela pequena comilona foi ganha pelo protagonista da história com estratégia usando comida. Uma boa estratégia, por sinal. Então Nin pergunta para Shenxi se ele gostaria de pegar aquela criança com raiz espiritual de madeira pura para si. Logo, Nin pensa quem diria que haveria outra muda tão boa além de Xiao Qi, que é uma raiz espiritual de madeira pura. Então por que não dá-la para Shenxi? E pensa que aquilo já seria o suficiente para resolver as pendências com ele. Curiosos, aqueles anciãos se perguntam como pode uma muda tão excepcional ser entregue por um cara como Shenxi. Shenxi diz que não está interessado, e acha que seria melhor deixar aquela criança com a taoísta Bai do Pico Lingzhu. Bai Han tem a habilidade chamada Jade de Bambi, e os atributos da Wei Qin são bem compatíveis com isso. De acordo com a história, ela deveria se tornar discípula dela. Rapidamente, Bai Han responde dizendo que aquilo é absolutamente impossível, e alega que a força de Shenxi é muito maior do que a dela. Uma muda tão boa assim não pode ser desperdiçada, sendo deixada em suas mãos. Logo, Ning diz que o cultivo de Bai Han ainda é pequeno, e diz que está apenas nos primeiros estágios do reino de cultivo do núcleo dourado, e diz que o talento de Wei Qin é excepcional, então quem levá-la como discípula deveria ser discutido cuidadosamente. Sabendo que não é tão forte o suficiente e não tem um status alto na seita, Bai Han pensa que não é a sua vez de ter uma discípula tão talentosa assim. Tanto talento assim podia ser desperdiçado. Curioso, Shenxi pergunta o que há de errado com toda aquela baraboseira, e diz que se eles querem pegar a Wei Qin, eles pegam, mas se ele quer ver quem for pegá-la a ensinando bem. E diz que se ele está dizendo que Bai Han é a mais apropriada que ele, então ela é a mais apropriada do que ele, e quem aprova e quem se opõe à sua ideia sobre Wei Qin se juntar com Bai Han como sua discípula, deixando Ning totalmente furioso. Logo, Shenxi chama Wei Qin e pergunta se ela está com fome, certo? E dá um petisco para ela comer e se divertir. Após comer o petisco que Shenxi deu para ela diz que Wei Qin que ela já comeu o biscoito que ele deu para ela. Wei não pode se juntar a Xiao Qi para matá-lo, deixando Wei Qi confusa com o que ele havia dito. Logo, Bai Han agradece a Shenxi pela confiança. Logo, ele diz que não foi nada, e que ela é a mestre mais adequada para Wei Qin, e alega que ele não apenas disse a verdade. Sabendo que a hora do espetáculo finalmente chegou, Nin chama a próxima criança que se trata de Xiao Qi, o protagonista da história. Aqueles anciãos conversam entre si e diz que Xiao Qi é o último que resta para fazer o teste, e diz que ele não sabe que tipo de raiz espiritual ele tem, mas se tiver uma raiz espiritual da água, ele não teria chance de se tornar o seu discípulo. Logo, um dos anciãos diz que aquele já viveu por mais de 100 anos, e alega que ele já teve tanta sorte assim em algum momento da sua vida, e diz que acha que o patriarca vai aceitá-lo como seu discípulo pessoal, então ele deveria poupar saliva. Que não deixa de ser verdade. Logo, Nin pede para Xiao Qi dê um passo à frente. Logo, Xiao Qi cumprimenta o mestre imortal Nin. Rapidamente, Nin diz que ele é muito talentoso e calmo, então não importa a quem ele se juntar, o seu futuro com certeza será brilhante. Apenas observando, Shenxi diz que quer ver quem vai querer tomá-lo como discípulo. Logo é mostrado que Xiao Qi tem uma raiz espiritual de fogo. Nin fica feliz ao ver que a raiz é idêntica à sua. Logo, o Rei do Pico diz que é uma raiz espiritual de fogo. Ninguém é qualificado para competir com o patriarca por aquele discípulo. Enquanto fala que já que Xiao Qi tem uma raiz espiritual de fogo, Nin é interrompido por outra raiz aparecendo logo acima de Xiao Qi, dessa vez uma raiz de madeira. Olhando de longe, Bai Han pensa que raízes espirituais duplas de fogo e madeira, embora não sejam tão boas quanto a raiz espiritual do fogo, é uma ótima combinação de raízes. Logo, mais uma raiz aparece, dessa vez uma raiz de terra. Logo eles percebem que raízes espirituais triplas são algo
comum. Rapidamente, Ning fica triste ao ver que Xiaoqi não tem apenas uma raiz de fogo, logo aparecendo mais duas raízes em Xiaoqi, fazendo com que Ning diga que aquilo se trata de raízes espirituais quíntuplas, e acabou sendo um lixo sem talento para cultivação. Ele pensou que era alguém extraordinário, mas acabou sendo um desperdício. Ele alega que o resultado é realmente decepcionante, e ele não sabe que ele vai deixar o palco depois de aparecer tão confiante antes. Vai que a confiança dele falhe. Logo, Ning diz para Xiaoqi que ele não tem talento para cultivação, mas de acordo com as regras, já que ele passou no teste, a seita imortal Shanqin irá lhe dar 3 anos para passar no teste final, e pergunta se algum ancião está disposto a aceitar Xiaoqi como seu discípulo. Sem obter resposta nenhuma, Ning diz que qual é o ponto que aceita um lixo como aquele, que não tem talento para cultivação, e diz que ele será motivo de cachorra dentro da seita. Mais uma vez, Ning pergunta se tem algum companheiro taoísta que está disposto a aceitar aquele discípulo. Vendo aquela expressão na cara de Ning, Shinji se pergunta por que ele não fala logo o nome dele. Logo, Shin diz para o patriarca Ning que uma pessoa comum como Xiaoqi não deveria ser aceito em sua seita, não importa o motivo. Se ele não tem talento para cultivação, ele não precisa ser um cultivador imortal, patriarca. De fato, aquele Xiaoqi não está dentro dos critérios que eles estabelecem, então eles podem apenas excluí-lo. Simples assim, né? Rapidamente, Shinji vai até Xiaoqi e pergunta o seu nome. Tendo sua resposta, Shinji pergunta por que aquele garoto está chorando, e diz que com o tempo, todo garoto se tornará um homem, e lágrimas não devem estar no rosto de um homem. Rapidamente, Xiaoqi enxuga suas lágrimas e é surpreendido por Shinji perguntando se ele aceita se tornar o seu discípulo. Repetindo várias vezes que vai, Xiaoqi grita o suficiente para todos que estão no redor daquele pico ouvir. Achando aquilo ótimo, Shinji diz que Xiaoqi só tem que acreditar em uma coisa: o mundo todo, mais cedo ou mais tarde, vai rastejar sob os pés dele. Ajoelhando e agradecendo a Shinji, Xiaoqi diz que vai lembrar daquilo com certeza, e pede permissão a Shinji para que Xiao se curve perante ele. Shinji diz que já viu o suficiente daquela conferência, então chama Xiaoqi para segui-lo. Enquanto caminha, Shinji sabe que aquele é o olhar que ele queria, e alega que o nível de favorabilidade está bem cheio. Começando com o personagem SSR Specialist Super Rare, normalmente a maior raridade nos jogos, aquilo mudou muito a história de morte de Shinji, e no futuro, ele sabe que será capaz de viver com a paz de espírito, ao menos teoricamente. Então Shinji diz que ele, o mestre vilão invencível com seus discípulos, irá ter um final cheio de flores. Ele falou o nome do mangá, incrível. Chegando no pico, Shinji diz para Xiaoqi que a partir de hoje ele é um discípulo do pico Herbai. Embora o talento que tenha mostrado hoje não seja bom, ele acredita que um dia ele irá provar sua força. Logo, Xiaoqi responde Shinji dizendo que ele não irá decepcioná-lo. Enquanto repara na conversa de Shinji com Xiaoqi, Dongyuel pensa que o mestre gosta bastante daquele jovem discípulo, ignorando o fato dele não ter talento. Logo, Shinji mostra uma garrafa para Xiaoqi e diz que ali está uma pílula de coleta de Ki. Com a sua habilidade atual, ele precisará ingerir-a com água. Primeiro, Xiaoqi divide ela em 10 partes e consome uma parte cada vez que cultivar, e alega que ela irá ajudá-lo no processo. Logo, Dongyuel pergunta o que Shinji está tentando fazer, e alega que Xiaoqi acabou de começar, e questiona por que Shinji já está querendo dar pílulas para ajudá-la a crescer. Shinji diz que para alguns talvez seja uma forma de ajudá-los a crescer, mas para um corpo puro, como o corpo de Xiaoqi, com uma afinidade espiritual perfeita, não é? Logo, Dongyuel diz que ela, sua discípula, falou imprudentemente, e pede por favor para que Shinji a puna. Ele diz que não importa e diz que ela falou isso pensando no seu irmão Júnior, então não irá punir ela. Então Dong questiona o porquê Shinji não tem punido ela recentemente, e questiona se ela fez algo de errado e ele está completamente desapontado com ela. Que loucura, né? Shinji pergunta o que Dong quer dizer com aquilo, e diz que naturalmente ela tenha feito um bom trabalho. Chamando a atenção de Shinji, ele pergunta se Xiaoqi ainda tem algo que queira dizer. Com vergonha, ele diz que na verdade ela é uma garota, e o seu nome verdadeiro é Xiao Kie, deixando Shinji totalmente abismado ao ouvir aquilo. E aí pessoal, estão curtindo a história até agora? Já deixa o like maroto pra dar uma força e comenta aí o que estão achando. Se tiver alguma história que você quer ver aqui no canal, comenta o nome aí que eu tô sempre de olho pra trazer histórias boas. Alguns dias se passam e Shinji diz para Xiaoqi que ela já está ali já faz muitos dias, e questiona se ela tem alguma dúvida sobre a cultivação. Sentada no colo de Shen, Xiao diz que ela consegue entender tudo, só não consegue encontrar uma postura adequada na parte de entrada da energia do corpo. Ainda sentada no colo de Shen, enquanto se mexe para frente e para trás, Shinji pensa que ela poderia muito bem parar de ajustar sua postura agora. A entrada de energia não deve ser feita daquela forma. Então Xiao diz que o mestre é realmente incrível e alega que ele não está surpreso com o fato dela ser uma garota. Logo, Xiao pergunta para Shinji se aquilo significa que o mestre tinha visto através do seu disfarce há muito tempo, né? Shinji diz que o clã de Xiao rejeitou ela e a jornada que ela enfrentou para chegar ali já foi cheia de bandidos, e alega que se vestir de garoto era a melhor escolha para uma garota. Então ele naturalmente não iria expor a real identidade dela. Shinji se pergunta o que está acontecendo naquela história e por que o protagonista, que era homem, se tornou mulher. Onde está o protagonista da história que ele havia criado? E quanto ao seu harém na história? Shinji fica indignado e não quer aceitar aquilo, mas olhando para Xiao, Shinji pensa se aquilo é realmente algo ruim.
e ele havia se tornado uma loli. A bicicleta se transformou numa moto, o que é mais confortável de andar, uma transformação bem normal de se ver. Logo, Shenchi diz que aqueles chamados de cultivadores nascem com deficiência, com todos os 5 elementos obstruídos. Isso é porque a energia espiritual entra no corpo e interrompe a circulação, acumulando-se aos poucos até formar a abundância, o que permite transcender. Ele explica que Ki que ela tem raízes espirituais dos 5 elementos. Então, o primeiro passo do corpo, que seria refinar o Ki, é algo que ela não pode fazer. Mas não se preocupe, Shenchi vai ajudá-la a resolver isso. E diz que hoje ele vai ensinar Kiae as regras que os cultivadores devem saber de cor. Lá dentro, Xiaer diz para suas irmãs discípulas que ela preparou mais 2 pratos, ambos os favoritos do mestre. Dong Yuel diz que o mestre definitivamente ficará feliz. Vendo aquela atitude estranha de Dong, Xiaer se pergunta o que há de errado com ela, e alega que ela está agindo estranho. Então Ming Tian chega acompanhada de Yunli, dizendo que ela acabou de enviar uma mensagem para o mestre, e alega que ele deve chegar em breve com Xiao Qian. Com muita fome, Yulin diz que aquela comida está cheirando bem, e percebe que para a refeição daquele momento eles terão gruo assado. Mas Ming Tian fica confusa ao ver o gruo assado em cima da mesa, e pergunta para Xiae se aquilo não é algo que o mestre deliberadamente instruiu para ela cuidar, e questiona o que Xiae fez com a refeição usando eles. Então Shenchi chega com Xiao Qian, dizendo que está faminto depois de treinar com Qian a manhã toda. Embora Shenchi não precise comer, já que tem um corpo no reino do Clube Dourado, a comida caseira de Xiae é excelente, especialmente aquele gruo assado, e ele não consegue mais esquecer o sabor desde a última vez que comeu um gruo. Um gosto inesquecível. Numa mudança de humor, Shenchi rapidamente questiona por que os preciosos gruos estão assados. E ainda, são 2 fêmeas. Xiao Qian pergunta para Ming Tian se o mestre pode até diferenciar o gênero dos gruos assados. Ela pede para Xiao ficar em silêncio e alega que Shenchi está ficando bravo. Então, Xiao não deve dizer nada. Shenchi diz que ele alimentou aqueles gruos medicinais com suas preciosas edevais. Ele estava esperando que eles acasalassem, para então colocar os ovos à venda e ficar rico. Curioso, ele pergunta quem foi que fritou aquele gruo. Então, todas suas discípulas se ajoelham perante o seu mestre. Após se acalmar, Xixi pede para todas elas se levantarem e pede para que elas não fiquem assustadas. E perguntam mais uma vez quem fez aquilo. Xixi sabe que o gruo medicinal supostamente é algo externo, bem menos importante do que aquelas discípulas amáveis. Ele sabe que perdeu o controle por um momento e foi afetado pela personalidade violenta original daquele corpo. Então Dong Yuel assume que foi ela que permitiu que Xian'er dissesse aquilo. E também foi ela quem pegou os gruos. Logo, ela pede por favor para que Shenchi dê um tipo de punição a ela. Rapidamente, ela se ajoelha e pede por favor para que Shenchi tenha certeza que vai punir ela severamente. Isso tá estranho até demais já. Achando aquele clima totalmente estranho, Shenchi pensa que, embora a atmosfera seja bem estranha, seria estranho se ele não a punisse. O problema é como. Então Xiao Qian pergunta para o seu mestre se sua irmã discípula iria receber umas palmadas por ter cometido tal erro. Shenchi apoia e percebe que aquilo é uma ótima ideia. Dar umas palmadas em Dong Yuel bem na frente de suas irmãs discípulos irá fazê-la perder muito respeito. Ele sabe que de agora em diante ele terá que ser um homem quieto e prático, mas também não será muito violento, então sua imagem não será destruída. Com raiva, Shenchi chama Dong para ir até ele. Chegando lá, ele pede para Dong se deitar no seu colo. Olhando para o corpo de Dong Yuel, Shenchi pensa que o corpo dela é realmente diferente do corpo de uma loli Kia. Shenchi sabe que precisa manter a calma naquele momento e que ele não pode perder o controle. Do contrário, sua imagem como mestre será destruída. E a imagem por aqui é um pouco importante, sabe? Enquanto dá umas palmadas em Dong Yuel, Shenchi diz que enquanto ela falhou em ser um exemplo, então será apropriadamente punida hoje, e diz para as outras que estão assistindo que aquilo deve ser levado como um aviso. Enquanto apanha, Dong Yuel diz para o seu mestre que ela estava errada, e pede por favor para que ele use mais força para bater nela, e que a puna cruelmente na frente de suas irmãs discípulas. Após se cansar de bater em Dong Yuel, ele entende que na sua história Dong Yuel é uma masoquista, e na história ela era abusada, mas não abandonou Shenchi. Naquela época, ela não considerou a razão por trás daquilo. Então aquilo nos céus lhe ajudando é a completa lógica, mas da forma que aquilo está acontecendo, deixando Dong Yuel e as outras discípulas para trás, Shenchi diz que não vai mais comer, e diz que elas podem dividir o gruo assado entre elas. Preocupadas com Dong, suas irmãs discípulas perguntam se ela está bem. Dong diz que está bem e chama Ming Tian para se aproximar dela. Então Dong Yuel pede para Ming que ela busque um novo conjunto de roupas de baixo para ela. Sem hesitar, Ming sai correndo para buscar um novo conjunto de roupas para Dong. Yulin pergunta o que há de errado com Ming. Xiaer diz que não sabe. Olhando para Dong Yuel, Xiao Qian entende o que se passou ali e ri disfarçadamente, para não deixar tão óbvio assim. Enquanto toma seu banho, Shenchi diz que aqueles últimos dias a Dong Yuel está se policiando mais na frente de suas irmãs discípulas, mais ou menos tomando conta de sua imagem. Shenchi sabe que quando ela fica a sós com ele, ela está ficando muito rapidamente. Ele é surpreendido com Dong Yuel entrando no seu quarto, perguntando se Shenchi havia chamado ela. Shenchi diz que já falou para Dong muitas vezes que ele não precisa de ajuda no banho. Dong Yuel diz para o seu mestre que deve ter sido difícil para ele ensinar ela e suas irmãs discípulas todos os dias, e ela diz que irá ajudá-lo a esfregar as costas dele. Indo até Shenchi, tentando entrar na banheira, ele pede para Dong não sair entrando na banheira daquele jeito. Tem que ter pelo menos uma cerimônia, né? Então ele repete para Dong
Yueli dizendo que não precisa da ajuda dela. Então Shen-Shi pede para Dong sair imediatamente dali. Ignorando os comandos de Shen, Dong diz que não vai fazer nada do que ele está mandando e entra na banheira. Ele logo pergunta para Shen se ela não deveria ser punida por ser tão desobediente. Olhando para Dong assustado, Shen-Shi pensa que aquele mundo é realmente maluco e questiona como ele poderia ter uma discípula daquela forma, e se pergunta quem poderia resistir a algo como aquilo. Ele pensa que se ele tivesse escrito a sua novela daquele jeito antes, ele não teria conseguido mais visualizações. Logo, eles são surpreendidos por Xiaoqier na porta chamando Shen-Shi e dizendo que ela tem uma pergunta que ela não entende. Então ela está ali para pedir conselhos? Sem saber o que fazer, Dong pergunta para o seu mestre o que ela faz agora. Ele questiona Dong porque ela não havia pensado nas consequências. Logo, ele manda ela se esconder no armário. Saindo da banheira, Dong diz que ela vai se esconder agora, mas pede por favor para que Shen-Shi não diga que ela esteve por ali, deixando rachos de água para trás por todo o chão e entrando no armário molhado. Shen usa um tipo de magia para remover a água do chão e do corpo de Dong. Caso contrário, ela vai pegar um resfriado. Uma coisa horrível de se pegar. Entrando, Xiaoqier se depara apenas com seu mestre, aparentemente decepcionado por não ter encontrado mais ninguém ali. Logo, Shen diz para Qier que já está bem tarde e pergunta o que ele pode fazer por ela. Tentando disfarçar, Xiao alega que o seu mestre estava tomando banho, e logo diz que ela não entendeu algumas questões, então ela está lá para pedir alguns conselhos a Shen. Pedindo para ouvir suas dúvidas, Shen diz que na verdade Xiao ainda não pode refinar o Qi, então não tem que trabalhar tão duro para aprender a teoria. Olhando para o armário, sabendo o que está acontecendo, Xiao diz que entendeu o que o seu mestre havia dito. Sabendo que tem algo de estranho, Shen se pergunta por que Xiao continua olhando para o armário. Xiaoqier diz que o seu talento naturalmente é bem ruim, então ela tem que dar o seu melhor. Ela inicialmente queria perguntar para sua primeira irmã discípula, mas ela não conseguiu achá-la em lugar nenhum. Logo, Shen pergunta para Xiao o que ela não está entendendo de fato. Antes de responder Shen, Xiao diz que vai servir uma xícara de chá para ele primeiro. Dentro daquele armário apertado e quente, Dong percebe que ele está coberto do cheiro do seu mestre. Enquanto sente o cheiro de algumas roupas de Shen-Shi, Dong sabe que Xiao ainda está lá, e sabe que ela não pode ser descoberta por ela. Enquanto o cheiro do seu mestre começa a envolver Dong, ela alega que está ficando excitada com o cheiro do seu mestre. Se mexendo muito no armário, Shen-Shi percebe que tem uma movimentação estranha vindo dali, e se pergunta o que Dong Yueli está fazendo. Rapidamente, Xiaoqier diz para o seu mestre que o chá já está pronto. Tropeçando de propósito, Qier sabe que uma vez que as suas roupas do mestre Shen-Shi estejam molhadas, ela será capaz de pegar novas roupas para ele no armário e descobrindo Dong Yueli, certo? Rapidamente, Shen segura Xiao e acaba não se molhando como ela pensou que acabaria. Teve esse lado bom, pelo menos. Então Shen pede para Xiao ter mais cuidado por onde anda. Abraçando Shen, Xiao diz que ela é muito desajeitada, e felizmente, ela não molhou as roupas do seu mestre, e ela não sabe se haveria alguma roupa apropriada para que ele pudesse trocá-la no armário. Shen diz que está tudo bem e pede para ela ser mais cuidadosa no futuro, e diz também que não seria um problema se suas roupas ficassem molhadas, mas se Qier caísse, com certeza ficaria machucada. Rapidamente, Shen-Shi percebe que aqueles truques de Xiao estão sendo de propósito. Passando a mão no peito de Shen-Shi, Xiao diz que ela irá obedecer às ordens do seu mestre. Shen-Shi alega que Xiao ainda é jovem e provavelmente não pode entender as coisas agora. Provavelmente, depois de um bom tempo, Xiaoqier diz que já vai embora. Após ir embora, Shen-Shi alega que aquela pequena ficou falando besteira por 1 hora. Independente de Shen-Shi ser alguém no reino do Núcleo Dourado, ele quase colapsou com Xiao. Shen-Shi sabe que foi muito difícil de ligar com a Qier enquanto tinha que prestar atenção da Dong Yueli. Shen espera que ela esteja bem depois de ter ficado trancada no armário por tanto tempo. Após abrir o armário e se deparando com Dong Yueli com uma de suas roupas, Shen pergunta se foi difícil ficar trancada no armário daquele jeito, e diz que da próxima vez que ela fizer isso, não será no armário que ficará trancada, em um tom meio ameaçador. Saindo do armário engateando, Dong Yueli pergunta para o seu mestre se ele tem mais alguma punição, e diz que ela vai aceitá-la, seja chicoteando, derramando cera ou queimando. Contanto que seja feita pelo mestre Shen-Shi, Dong Yueli irá aceitar. Ignorando tudo que Dong disse, Shen pede para ela trocar de roupa agora e não deixar uma má impressão em suas irmãs discípulas. Tomando o chá que havia sobrado, que Xiaoqier fez, Shen admite que aquele lugar é perigoso demais, e se ele ficar ali, com certeza ele não passará de julgamento. Logo, Shen diz para Dong que ele estará deixando o pico por um tempo. Então ele pede para ela ir e preparar algumas coisas para ele, e explica que todas as suas discípulas irão ficar no pico e irão cultivar apropriadamente, e pede para elas se prepararem para o julgamento da seita que irá acontecer no meio do ano. Curiosa, Dong Yueli pergunta para Shen por que de repente ele quer descer do pico. Rapidamente, Shen responde dizendo que irá procurar por algo. Ele sabe que suas Edevais estão quase sendo todas comidas por aqueles Growls, então é melhor ele se apressar para pegar os hacks do protagonista da história antes que mais alguma coisa mude. Vai que acabe de uma maneira ruim. No segundo dia da seita imortal Shandin, Shen-Shi, enquanto caminha, diz que depois que ele chegou àquele mundo, aquela é a primeira vez que ele está deixando a seita, mas de qualquer forma o destino não é muito longe, então ele sabe que deve andar pouco. Enquanto segue caminho,
Gao diz para a madame que há um riacho à frente e pergunta se eles devem parar para descansar. A madame diz para Gao deixar todos descansarem na beira da estrada e diz que eles estão viajando sem parar há 3 dias e todos devem estar bastante cansados. Após parar para descansar, aqueles homens sentem um cheiro muito bom vindo de uma direção e se perguntam que cheiro bom é aquele e de onde está vindo. Logo, se deparam com Xinxi preparando um kebab de cordeiro com cominho. Logo, Xinxi diz que aquilo é a melhor coisa e diz que descer a ravina para procurar por semente de cominho não foi em vão. Agora, Xinxi só tem que fazer uma coisa. Agora só tem uma missão. Enquanto alegam que o kebab do cordeiro, aquele homem que está na carruagem pede para esperarem e logo diz que tem a certeza de que aquele homem que está preparando aqueles espetinhos não é um cultivador. Logo, aquele senhor chama o comandante Gao e entrega um tipo de flor amarela para ele. Olhando para aqueles homens, Shinji sabe que naquele grupo de pessoas há um reino da fundação, mas o movimento de sua energia espiritual é uma bagunça e está ficando exaurida. Então não é uma ameaça para ele. Se aproximando de Shinji, Gao Shen se apresenta e diz que ele é o comandante dos guardas do Palácio Mulin. Rapidamente, Shinji pergunta o que ele pode fazer por Gao Shen. Elogiando Shen, Gao Shen diz que as habilidades gastronômicas dele são esplêndidas, então ele gostaria de comprar alguns daqueles espetinhos, e oferece uma folha de ouro por 3 deles, e pergunta o que Shinji acha daquela oferta. Shen responde Gao dizendo que ele só pode estar brincando, e alega que 3 espetinhos de cordeiro por uma folha de ouro é demais, então diz que ele não pode comer tanta carne sozinho. Então Gao se sinta livre para pegar o quanto ele quiser. Agradecendo pela generosidade de Shinji, Gao Shen diz que os seus irmãos serão capazes de aliviar a sua fome. Prestes a anoitecer, Shinji se levanta e diz que está na hora de seguir em frente. Logo, 2 mulheres se aproximam de Shen, que faz ele se perguntar se as duas são irmãs ou mãe e filha. Logo, ele questiona aquela mulher quem é que está chamando de pequena. Diz o projeto de gnomo. Logo, aquela mulher diz para Shen que os seus espetinhos de cordeiro estavam extremamente saborosos e alega que eles terem se encontrado assim deve ser coisa do destino. Rapidamente, ela diz para Shen que ela se chama Luo Shashi, do Palácio Mulin, e diz que aquela outra jovem é sua filha, Yutin, e perguntam se ela pode ser o nome de Shen. Ele diz para Shasha que cultivadores não revelam seus verdadeiros nomes, e diz que seu nome taoísta é Jigze. Sem graça, Shasha pergunta se ele é realmente um cultivador, e pede desculpas para Shen por ter sido tão rude. Shasha sabe que seu nome de taoísta de um cultivador é ranqueado de acordo com o tempo, e ela nunca ouviu falar de uma geração com Jin, então Shen-Shi deve ter inventado, e alega que Shen é bastante cauteloso. Já perguntando, Shasha pergunta para Shen se ela pode perguntar se aquele jovem cultivador está indo para algum lugar. Ignorando Shasha, ele diz que exatamente agora ele se despede. Enquanto Yutin ri da sua mãe, Shen olha para trás e diz que ele está indo para a montanha do Anli, e pergunta para Shasha que se ele estiver na rota deles, questiona por que eles não dão uma carona para ele. Logo, ela responde Shen dizendo que se ele não se importar, educação, né? Naquela noite, na sua barraca, Yulin pergunta para sua mãe por que ela deixou o Shinji viajar com eles, e questiona se o ancião não disse que ele não era um cultivador. Shasha diz que embora aquele jovem seja um pouco estranho, ela não pode ver através dele, e diz que, seja ele um cultivador ou não, ele deve ser uma pessoa extraordinária, e que não há perigo em levá-los com ele. Além do mais, Shinji também disse que está indo para a montanha do Anli, que é uma montanha demoníaca, e é dito que bestas demoníacas ocupam aquele lugar. Shasha diz para sua filha que nenhuma pessoa que foi para aquela montanha voltou vivo, e questiona se ela não fosse habilidosa porque ela ousaria ir lá. Yulin, assustada, abraça sua mãe e diz que se Shinji realmente for um especialista e eles disserem amizade com ele, Yulin não terá que entrar para a seita Yuhua, certo? E diz que ela não quer ser separada de sua mãe. Chamando Yulin de bobinha, Shasha diz que também não quer ser separada dela, mas questiona Yulin, dizendo que não tem como se ter tudo o que quer. Tem? Yulin diz que se Shinji for realmente bom, então ela vai se casar com ele. Assim, o seu palácio Mulin não será mais intimidado. Lá fora, após espirrar, Shinji é surpreendido por Gao Shen, que diz para ele que não há bons lugares para descansar ali fora, e pede para Shinji ir dormir na sua tenda e evitar pegar um resfriado. Então Gao diz que ficará com a vigia noturna enquanto todos dormem. Shinji diz para Gao que não precisa e diz que ele não dorme, e questiona por que eles estão indo para a montanha Yuhua. Gao Shen diz que o seu palácio Mulin já foi considerado uma das grandes seitas de Jiangsu, e os imortais se curvavam perante eles, e até mesmo o corte imperial do reino de Jade mostrava respeito por eles. Mas depois que o seu ancestral morreu, a sua seita instantaneamente perdeu a sua maior proteção. Acabou com a graça. Gao explica que ao longo dos anos a Madame Shasha sustentou todo o palácio de Mulin sozinha, e diz que se não fosse a sabedoria dela, ele teme que o Palácio Mulin teria sido devorado por forças hostis. Respondendo à pergunta de Shen, Gao Shen diz que eles estão indo para a montanha Yuhua, porque ouviram que há uma grande seita imortal lá que a Madame Shasha quer que a jovem senhorita Yulin entre. Shinji pergunta se é a seita Yuhua, e questiona quanto ao mestre do palácio. Gao Shen diz que o mestre do palácio morreu jovem, e naquela época a Madame Shasha ainda não havia chegado. Eles nem mesmo se conheceram e foram separados para sempre um do outro. A jovem senhorita Yulin é uma criança que a Madame Shasha adotou. Um fato é que é bem conhecido em Jiangsu. Levando a mão na cabeça, Shinji percebe que elas são um par de mãe e filha belas que tiveram que carregar o negócio da própria família, e ambas são intocadas e virgens. Mesmo se ele não quiser atrair chacais, eles ainda irão ir até eles.
Logo, ele percebe que se meteu em uma grande confusão, e bota grande nisso. Logo, Shenchi diz para Gao Shen para acordar todos imediatamente, e que eles precisam lutar. Questionando Shen, Gao pergunta o que ele havia dito. Shen explica para Gao que a 300 passos dali há muitos inimigos, fora que há cultivadores entre eles. Rapidamente, Gao chama todos e pede para eles ficarem em alerta, e pede para todos se preparem para entrar em combate. Sabendo que aquele é o destino, Shenchi decidiu ajudá-los um pouco. Vendo que aqueles homens estão prestes a atacar seu grupo, Xaxa diz para todos não entrarem em pânico, e diz para o inimigo escolher emboscar eles. Significa que não tem confiança de lutar de frente com eles. Logo, Xaxa chama Shenchi para segui-los, e pede também para Yu Ting não ter medo. Em um momento como aquele, Shen pensa como Xaxa ainda quer proteger alguém que conheceu por acaso, mas rapidamente ele muda aquele pensamento e alega que já que eles se conheceram pelo destino, então ele vai proteger as duas, e já que há cultivadores entre as pessoas que vieram atacar eles, então se aqueles mortais ganharam ou não, não é importante. O que Shen precisa saber é quanto a outra parte vai atacar, para tentar se precaver. Após os cultivadores começarem a atacar o bando, o ancião Bai percebe que Shenchi é apenas um cultivador perdido. Rapidamente, Bai usa um tipo de habilidade com movimento de espada que cortam todas aquelas flechas que estavam vindo em sua direção e na direção do bando. Logo, Xaxa agradece ao ancião Bai pela ajuda. Rapidamente, é disparado mais uma chuva de flechas em direção ao ancião, mas ele defende facilmente, criando uma espécie de barreira em sua volta. Logo, ele contra-ataca e acaba facilmente com aqueles homens que estavam na linha de frente. Enquanto olha aquela briga lá de cima, um dos cultivadores, que está em cima de uma espada, diz que ele ali pensando que Bai era alguém, já que Bai estava falando tão alto agora, mas ele é apenas um humilde fortalecedor no reino de construções de fundação. Olhando para aquele homem, o ancião Bai pergunta quem é a ele. Rapidamente, aquele homem responde Bai dizendo que não importa quem ele é, e logo diz que Bai é um cultivador contratado. Então não há necessidade de lutar pela vida de Bai para cumprir uma missão, contanto que Bai não faça nada a seguir. Aquele homem poupará a vida dele. Com essa simples condição, lá embaixo, Lei Khan encontra Xaxa e diz que já faz muito tempo desde a última vez que eles se encontraram. Logo, Kai diz que Xaxa realmente está ficando cada vez mais atraente, sabendo que se tratava da Lei Kai. Xaxa alega que tendo montado uma cena tão grande e questiona se aquela cena é para pegar a propriedade do Castelo Mulin, certo? Lei Kai responde Xaxa dizendo que sim e que não. Além da propriedade do castelo, Lei Kai também deseja ter Xaxa para ele, e diz que quando Xaxa recusou ele tão arrogantemente antes, ela alguma vez pensou que existiria aquele dia de hoje. Olhando para Bai com o pedido de ajuda, Xaxa percebe que Bai se ausentou da luta e logo ele pensa que não é o oponente deles. Vendo aquilo tudo, Shenchi sabe que ele não está aguentando mais ficar de lado. Vendo que Shen está prestes a se mexer, Xaxa pede para ele ficar parado. Logo, ela diz que Lei Kai que seja o castelo de Mulin, ou ela, Luo Xaxan, concede, mas com uma condição. Xaxa pede para Lei Kai ir para deixar sua filha e aquele cultivador partirem. Então Lei Kai diz que o povo diz que a senhora mais velha do castelo de Mulin tem olhos como água das nascentes e lábios como flores de pêssego, e alega que ela é como um imortal relegado na terra, e como ele poderia deixar tal beleza ir depois de ver os rumores eram verdades. Vendo aquilo, Bai diz que Lei Kai tem que trabalhar para os outros para ter dinheiro. De qualquer forma, o tempo está se esgotando, então ele tenta ajudar Xaxa, sua filha, e Shen mais uma última vez. Rapidamente, o ancião Bai lança uma espada em direção a Lei Kai. Rapidamente, aquele homem que está em cima da espada usa um feitiço para amarrar o ancião Bai de longe. Mesmo amarrado, seu trajeto continua indo para Lei Kai. Logo, Lei grita por ajuda daquele homem, que rapidamente usa uma magia que cria uma espécie de paredão, parando aquela espada e impedindo a morte de Lei Kai. Vendo que quase foi morto por aquela espada, Lei Kai diz que vai ensinar uma lição para o ancião hoje. Aproveitando a distração dos outros, Xaxa chama Shen e tenta lhe entregar um selo, mas logo ele segura a mão de Xaxa e pede para ela guardar aquele selo, e alega que ele esteve ali. Chegando por trás de Xaxa, Shen diz que na verdade ele não é tão jovem quanto Xaxa acha que ele é, deixando o Ling e Xaxa mais interessadas nas palavras de Shenchi. Olhando Shenchi próximo das garotas, Lei Kai pergunta de onde aquele pirralho apareceu. Nem eu sei direito. Cansado daquela baboseira, Shenchi invoca uma aura roxa enorme que impõe respeito nos seus inimigos. Tremendo de medo, aquele homem que está em cima da espada diz que nunca viu aquele tipo de cultivo, e se pergunta que tipo de cultivo é aquele. Logo ele pensa que nem ele e nem seu mestre pode se comparar com o cultivo daquela pessoa. Logo ele pede para Shenchi poupá-lo. Olhando para Shen, Yulin diz que já viu tantos perigos e esquemas desde que era criança, mas nunca se sentiu tão à vontade como agora, e percebe que Shenchi é realmente um especialista em cultivos. Nos braços de Shen, Xaxa alega que tem carregado tanto fardo, mas agora deveria ser certo contar com o mestre Shen, pelo menos dessa vez. Logo após verem um pouco de cultivo de Shen, o ancião, Xaxa e sua filha agradecem a ele por sua ajuda. Logo, Shen diz que mesmo que ele dissesse novamente que ele não era jovem, chamá-lo de senhor é demais. Logo, Xaxa reagradece a Shen, chamando-o de jovem mestre. Ajoelhados após ver o cultivo de Shen, aquele homem que estava em cima da espada pede para Shenchi por favor poupar sua vida. Logo, ele diz que aquele ali se chama Fang Daquan, e o seu mestre é Fang de Jinshan, um ancião externo da seita de Inqin. Quando aquele Júnior retornar à sua seita, aquele Júnior definitivamente entregará seus tesouros. Aquele cara e ele não tem nada a ver um com o outro. Então, pedindo novamente por favor, aquele homem pede para Shen poupar sua vida.
pedindo com jeitinho, sabe? Curioso, Lei Kai diz para aquele homem que ele recebeu a semente de lótus verde, que colhe o espírito de sua família. Então, como ele pode abandoná-la daquela forma? Chamando Lei Kai de desgraçado, aquele homem pergunta quando foi que ele recebeu a sua semente de lótus verde de coleta de espíritos. Então ele lança uma espada em forma de magia para matar Lei Kai, mas rapidamente é interrompido por Shenxi, que faz aquela espada se partir em 2 pedaços. Rapidamente, com a espada apontada para aquele homem, Shen pergunta se ele havia dito que aquele homem poderia se mover. Assustado, aquele homem pede para Shen se acalmar um pouco. Após ver aquela espada, aquele homem se pergunta que tipo de espada é aquela, e alega que foi só um golpe e a sua espada foi partida em 2. Shenxi sabe que a espada de jade de bambu é a sua espada de assinatura, então não pode mostrá-la. E aquela espada Blue Lake merece ser chamada de seu Trump oculto. Embora seja apenas de um grau profundo, naquele mapa para iniciantes onde não há muitos tesouros de grau espiritual, ele pode ser usado para tudo. Shen pensa que naquela época, se o grupo de pessoas da novela não tivesse saído para bloquear a espada de Xiaoqi, Shen teria o matado facilmente, mas que inesperado, né? Que um chefe como ele esteja agora vagueando por aí, alegando que todos deveriam ter medo dele. Aquele homem diz para Shen que ele não pegou nenhuma semente de lótus verde para a coleta de espíritos de Lei Kai, e alega que Lei Kai só queria intrigá-lo, experimentando a diversão de ser um vilão um pouco. Shenxi diz então que eles têm 20 respirações, e quem lhe der o espírito coletará a semente de lótus verde primeiro e será poupado. Quem for mais ligeiro leva melhor. Rapidamente, aquele homem tenta atacar Lei Kai, mas é surpreendido com uma chuva de flechas no seu peito. Logo, Lei Kai se ajoelha perante Shen e diz que ele encontrou. Mas Shen diz que ainda há 5 respirações, e Lei Kai é surpreendido por aquele homem que enfia uma espada no seu coração por suas costas. Logo, ele chama Lei Kai de ingênuo, e pergunta se ele acha que o estágio de refinamento de Qi e o estágio de construção da fundação são a mesma coisa. Achando aquilo ótimo, conforme o combinado, Shen diz que não vai matar aquele homem. Agradecendo a Shen por não ter matado ele, o ancião Bai termina o serviço passando aquele tipo de corda amarela no pescoço daquele homem, que o mata instantaneamente. VaptVup. Xaxa diz para Shen que daquela vez foi ultrapassado dos limites, e pede por favor para que Shen a perdoe. Shen responde a Xaxa dizendo que aquilo não importa, e que ele só disse que não o mataria, e morrer nas mãos de Xaxa não tem nada a ver com ele. Ele diz que já que ele está ajudando Xaxa, naturalmente não vai ficar chateado com aquelas pequenas coisas. Logo, o ancião Bai entrega a corda para Shen e diz que aquele é o tesouro daquele cultivador na etapa de construção da fundação. Logo, Shen percebe que se trata de uma trava de ligação à terra, a mais alta qualidade espírita. Logo, Shen diz que ele removeu as proibições e os pensamentos divinos sobre ele. Então pede para que Bai guarde-os para ele e use-os com cuidado para não causar morte. O ancião Bai diz que aquilo é o maior grau de espírito, muito valioso, que ele não pode aceitar. Dando as costas para o ancião, Shen diz que chega daquilo e alega que ele não gosta daquele tipo de coisa, já que agora ele ajudou a passar por aquela crise. Ele já cumpriu aquele destino e diz que ele ainda tem coisa para fazer. Então ele está de saída imediatamente. Saindo com aquele sentimento de felicidade, Shen diz que aquele sentimento é o verdadeiro, e diz que sua aura é como a de um sábio e um dos melhores especialistas do mundo. Baita elogio. Logo, Yulin pede para Shenxi esperar um pouco, e pergunta se ele ainda vai para a montanha do Anli, e questiona se ele não se importar, que tal ele entrar na carruagem e viajar com eles. Logo, Xaxa diz que eles ainda não agradeceram realmente a Shen, e pede para que eles vão lentamente para ver os detalhes na carruagem. Na carruagem, enquanto viaja, Xaxa e Yuting alimentam Shenxi. Logo, ele diz que ouviu dizer que Xaxa iria enviar o Yuting para Seito Yuhua para se tornar um discípulo. Xaxa responde Shen dizendo que sim, e diz que Ancião Bai havia dito que Yuting tem um bom talento de cultivo. Então, enquanto ela ainda é jovem, ela pode tentar aproveitar a oportunidade. Logo, Yuting diz para sua mãe que em breve ela fará 14 anos, e agora ela é uma menina grande e garotas comuns começam a se casar na sua idade. Achando aquilo tentador, Shenxi repete que ele não é mais pequeno, 2 vezes para cair na tentação. Logo, Shen diz que o Ancião Bai é apenas um cultivador ocasional, então ele só sabe uma coisa e não sabe outra. Então Shen diz que mesmo que a seita Uhua seja uma seita dominada por cultivadores femininos, enviar Yuting para lá teria parecido mais seguro, mas o que eles praticaram é o método de cultivo duplo. Logo, Yuting pergunta para Shen qual é o método de cultivo duplo, só para matar a curiosidade mesmo. Shen diz que não é adequado para crianças, então ele contará na próxima vez que vê-la, mas ele pede para Yuting deixar ele ver sua aptidão primeiro. Após um toque na testa de Yuting, ela sente que algo está chegando e deixando o seu corpo muito quente, mas também muito confortável. Enquanto derrete no colo de Shen, Yuting tenta chamar Shen, mas logo é interrompida por ele, pedindo para ela não se movimentar, pois aquilo acabará rápido. Após aquilo acabar, Shen percebe que Yuting tem uma rara constituição de raiz espiritual vazia. Sabendo da rara constituição da raiz espiritual de Yuting, Shen sabe que se disserem ter as 5 raízes espirituais os torna mortal, então a raiz espiritual vazia é uma constituição de um imortal, alguém que naturalmente nasceu com o potencial de ascender. A energia do céu e da terra pode ser armazenada facilmente e não existe o chamado gargalo.
No entanto, a raiz espiritual vazia não tem atributos, então naturalmente ela não pode mobilizar o poder espiritual de um atributo. Mesmo que ela cultive, ela só pode ser usada o poder espiritual para fortalecer seu físico e saúde. Shen sabe que no mundo do cultivo, pessoas com aquele tipo de constituição terão apenas um final, tornando-se uma bateria e um excelente corpo de cultivo duplo. Inúmeras seitas imortais superiores cobiçarão a raiz espiritual vazia e a usarão para ir para o reino superior. Ele sabe que aquilo é algo que vai deixar as pessoas loucas. Louca é pouco ainda. Então, Yutin pergunta para Shenxi como ele está. Rapidamente, Shen responde alegando que Yutin tem um bom talento e pergunta se gostaria de se tornar sua discípula. Sem hesitar, Yutin aceita o convite de Shen. Logo ele diz que já que ela agora é sua discípula, ouça com atenção o que ele vai dizer a seguir. Primeiro, Shen ensinará Yutin a cultivar, mas ela absolutamente não deve revelar sua identidade como cultivador, e ela também não pode revelar seu cultivo para estranhos. Segundo, ele não vai ensiná-la constantemente, ela precisará aprender por si mesma muitas vezes, mas Shen vai ajudá-la a definir seus pontos de referência de cultivo. E terceiro, não importa quais problemas ela encontra, ela pode ligar para Shen a qualquer momento, e ele dará uma pedra mensageira a ela, e ela pode entrar em contato com ele se a ativar, e ele ajudará ela o mais rápido possível. E pergunta se Yutin entendeu tudo o que ele acabou de dizer. Rapidamente, Yutin diz que entendeu tudo perfeitamente. Perfeito até demais. Enquanto passa a mão na cabeça de Yutin, Shen alega que ter uma discípula normal e fofa como Yutin é algo muito bom, ao contrário do resto de suas discípulas em casa. Logo, Shen diz para Shasha que a constituição de Yutin é especial, e se ela revelar por impulso, ela pode trazer morte para sua família. Então ele pede para que Shasha lembre-se, Yutin não deve demonstrar nenhuma da sua cultura. Assustada, Shasha diz que aquilo é realmente perigoso. Logo, Shen diz para Shasha não se preocupar, pois ele cuidará de tudo, e ele a ajudará com outro seguro. Indo até o ancião Bai, Shenxi diz que gostaria de saber que orientação ele poderia lhe dar. Logo, ele explica que a técnica de cultivo de Bai é incompleta, portanto, ela consome a sua vida. Ele diz que, embora os cultivadores da construção da fundação possam viver por 200 anos, ele tem medo de que o tempo de Bai esteja se esgotando agora, e propõe um acordo para o ancião Bai Jishui. Rapidamente, Shen mostra uma pílula de Yuan Lin, e diz que, além da energia espiritual e da vitalidade contidas nela, ele deve ser capaz de aumentar sua vida em até 10 anos e se tomá-la pela primeira vez. Então Shen diz que vai ajudá-la a completar sua técnica, e diz que se Bai passar 10 anos cultivando duro, é possível ir para o estágio final da construção da fundação, e daquela forma ele pode viver outros 100 anos. Mais um século para a coleção. Ajoelhado para Shen, o ancião Bai diz que o que Shen havia dado a ele é equivalente a lhe dar uma nova vida. Não importa o que Shenxi peça, Bai não recusará sob nenhuma circunstância, e assumirá o assunto sem medo. Logo, Shen diz que por 10 anos, Bai torne-se uma existência que proteja o castelo de Mulin. Quando o castelo de Mulin precisar dele, Bai deve fazer de tudo para ajudá-lo. Logo, Bai concorda com Shenxi. Em outra sala, Shasha diz para Yutin que ela tem sorte de ter se tornado uma discípula do jovem mestre Shenxi, e ela não terá que enviar ela para a seita Yuhua, nem Shasha será mais separada de Yutin. Então Shasha diz que Yutin deveria ouvir o seu mestre no futuro. Questionando sua mãe, Yutin pergunta se ela não havia contado essa história antes para ela. Os imortais são abertos e não seguem as etiquetas mundiais, e o mestre e um discípulo podem se tornar um casal de cultivo. Irmãos também podem se tornar um casal de cultivo. Assustada, Shasha pergunta o que Yutin está querendo dizer com aqueles pensamentos. Logo, Yutin e Shasha se assustam com a presença de Shenxi naquela sala, e pergunta quando foi que ele havia voltado. Shasha diz que o jovem mestre Shen é realmente extraordinário, pode ir e voltar sem deixar rastro nenhum. Parada ali pensando, Shen se questiona por que ele parece que esteve construindo um Garen enquanto aceita discípulos. Logo, Shen diz que o ancião Bai Jizu concordou para proteger o castelo Mulin, e diz que com ele não haverá muitos que poderão ameaçar o seu castelo de Mulin. Sabendo que Bai é um cultivador no reino da construção de fundações, pedir que ele descesse a montanha exigiu muito esforço da parte de Shen, mas agora, o ancião Bai facilmente concordou em ser o seu protetor. Shasha se pergunta quão forte é aquele jovem mestre exatamente. Mal sabe ela, viu? Shen diz que não precisa mais ir para a seita Uhua, então elas devem voltar agora, e diz que ele vai fazer uma viagem ao castelo de Mulin, pessoalmente, mais tarde. Após ser chamado por Yutin, Shen diz que não precisa ficar olhando fixamente para ele, e diz que aquele não é o seu rosto real, mas vai deixar Yutin e Shasha dar uma olhada antes dele ir. Revelando sua própria identidade, Shen diz para Yutin que a técnica já foi passada a ela, então lembre-se de cultivar bem. Logo, ele diz que procura ela em breve. Voltando para o seu disfarce e saindo imediatamente daquela carruagem, Shen sabe que perdeu muito tempo e que precisa se apressar agora, e alega que deve fazer o que ele vai fazer em 2 dias. Chegando na montanha do Anli, Shen sabe que ali é uma montanha sinistra, não há habitação humana a 100 milhas de distância, e muitos tipos de cobras e animais vivem na floresta. Além disso, a montanha é o lar do sapo venenoso Qilin, que tem a força equivalente ao estágio da alma nascente. Todos os frutos dos 5 elementos de uma árvore dos 5 elementos podem melhorar a qualidade da raiz espiritual de um cultivador, e bestas demoníacas no estado da alma nascente podem renascer com a forma humana, com a ajuda da fruta dos 5 elementos. Olhando para aquele sapo verde, Shen pensa que aquele sapo venenoso de Qilin deve estar guardando a fruta e esperando que ela fique madura, o famoso guardando
caixão, com pouco interesse na fruta. Ele está ali principalmente por causa das pedras dos 5 elementos enterradas sobre a árvore. A pedra dos 5 elementos pode equilibrar os 5 elementos e armazenar o poder espiritual dos 5 elementos, que é a base para que Xiaoqier possa cultivar. Embora não seja difícil matar uma besta demoníaca no estágio da alma nascente, é melhor fazer uma coisa a menos do que uma coisa a mais. Shenxi alega que só vai apenas pegar a pedra depois que aquela besta demoníaca for embora. Passando 2 dias, Shenxi percebe que aquele sapo venenoso come, dorme, come e fica no mesmo lugar que ele. E mesmo que ele espere mais, ele provavelmente não vai dar um único passo. E questiona o que ele vai fazer agora. Deve simplesmente matar aquela besta demoníaca à força? Logo ele sabe que matar à força definitivamente não é a solução certa. E alega que aquilo é uma questão de sua dignidade, uma questão de honra. Shenxi logo se lembra que a sua especialidade é armadilhas e ilusões, e ele pode simplesmente usar a arte de ilusão para tentar enganar aquela besta. Ele alega que aquele sapo venenoso é tão preguiçoso que deve ter gostos semelhantes ao dele. Logo, Shenxi usa um feitiço e cria um sapo rosa e tenta se aproximar daquela besta demoníaca. Rapidamente, aquele sapo venenoso cai na armadilha de Shenxi e sai seguindo aquele outro sapo fêmea rosa. Enquanto avança para aquela árvore, Shen alega que aquele sapo venenoso é realmente um companheiro de crença. Ele segue os seus instintos adequadamente e parece que o seu plano de usar veneno e laxantes não precisará mais ser usado. Após conseguir chegar na árvore, Shenxi diz que espera que aquele sapo não termine tão cedo. Enquanto tenta tirar aquela árvore do lugar em busca do tesouro, Shen é surpreendido com aquele sapo venenoso retornando para a árvore, chamando Shen de humano maldito, alegando que Shen deve morrer. Enquanto puxa sua espada Blue Lake, Shen pergunta para aquele sapo por que ele está xingando. Shen logo usa sua habilidade Stepping Wave contra aquele sapo venenoso. Então aquele sapo diz para Shen que ele é apenas um mero estágio do núcleo dourado. Quando aquele sapo venenoso vai perguntar para Shen se ele não conhece o seu devido lugar, Shen ataca aquele sapo rapidamente, fazendo ele recuar imediatamente, uma reação já esperada. De longe, aquele sapo alega que aquilo é impossível e se pergunta se os cultivadores humanos estão agora tão fortes. Usando repetidamente a sua habilidade Stepping Wave, aquele sapo venenoso se pergunta quem diabos é aquele jovem que arruinou a sua chance. Gritando e gritando 10 milhas de distância, ele está com medo de que sua emboscada tenha sucesso ou que, vendo aquele imenso poder no céu, aquele sapo venenoso alega que com uma pressão tão forte, aquele cultivador do estágio do núcleo dourado agora já fosse tão forte. Então aquele ataque do estágio da alma nascente vai achatar aquele sapo junto com a montanha, alegando que aquilo não importa. Aquele sapo diz que se ele morrer, ele vai morrer com dignidade. Logo, ele usa uma habilidade de poder contra aquele lótus de fogo que estava no céu. Vendo que aquele ataque foi dizimado junto com o daquele sapo venenoso, Shenxi se pergunta como aquele movimento Ultimate com tanta pressão espiritual desapareceu simplesmente daquela forma. Desapareceu mais rápido do que apareceu. Logo, Yu Xuan aparece no céu dizendo que aquele sapo venenoso, que para ele poder quebrar sua lótus de fogo, Samandi, ele tem a habilidade da besta demoníaca. Logo, ela diz que aquilo não vai impedir ela de tirar a fruta dos 5 elementos hoje. Olhando lá para baixo, Shen sabe que aquela mulher é Yu Xuan, o gênio da seita imortal Taiyu, e também a filha do líder da seita. No rio, aquele sapo venenoso diz que então os cultivadores humanos não são mais os mesmos, e alega que ele parece ter se enganado agora mesmo. Logo, ele ataca Yu Xuan, que logo revida usando sua habilidade Escorting Phoenix Cry. Rapidamente, Yu desvia do ataque daquele sapo venenoso. Logo ele pergunta para Yu se ela está com medo agora, e como ela ousa tentar roubar o seu tesouro. Então, Yu Xuan questiona por que ela usaria a Fênix de Fogo para lidar com aquele sapo, quando ela pode fazer aquilo simplesmente sozinha. Logo, Shenxi se questiona então por que ela havia desperdiçado energia invocando a Fênix. Seria apenas para amostra? Aquele sapo venenoso desfere vários ataques contra Yu, mas enquanto ela desvia de todos, ela se distrai com um dos golpes do sapo quase pegando na sua roupa. Vendo que Yu caiu na sua armadilha, aquele sapo alega que ela é uma humana muito estúpida. Percebendo que caiu em uma armadilha, Yu questiona como aquele sapo usa usar veneno, chamando-o de desprezível. Então aquele sapo diz que se qualquer pessoa for envenenada pelo seu veneno Qilin, mesmo que essa pessoa seja um cultivador de transformação de Deus, a sua força será grandemente reduzida por um certo tempo. Uma leve condição, sabe? Logo aquele sapo lança Yu Xuan com a sua língua e puxa ela até ele. Aquele sapo diz para Yu que ele se perguntaria qual seria o sabor de um cultivador da alma natural. Rapidamente, Shenxi usa sua habilidade Stepping Wave contra aquele sapo novamente, salvando Yu Xuan da sua fome. Logo, aquele sapo diz que ele não tem mais medo de Shen e que apenas foi descuidado agora mesmo. Furioso, aquele sapo chama Shen de desgraçado e questiona como ele ousou emboscar ele, e pergunta onde estão os valores marciais de Shen. Rapidamente, aquele sapo venenoso usa sua explosão de gás venenoso Qilin em Shenxi, mas rapidamente ele usa novamente sua habilidade Stepping Wave e corta a habilidade daquele sapo. Furioso, ele pergunta para Shen se ele tem apenas aquele movimento. Shenxi responde que aquela besta dizendo que não, mas aquele foi o seu verdadeiro Stepping Wave. Deitada vendo aquele diálogo, Yu fica impressionada com as falas de Shenxi. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história vocês querem ver por aqui, que eu vou estar sempre respondendo, e os comentários das melhores histórias que vocês mandam eu vou estar trazendo aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.